Esse é o problema do Bolsonaro. Eu não sei que você vota, o que você pensa, mas eu sei que você é anti-Lula, né? Cara, eu sou pelo seguinte, né? Eu vivenciei o início dos anos 2000. Então, não adianta alguém virar para mim agora e falar, Charles, o que você acha do Lula baseado em que cancelaram as condenações dele? Eu não preciso ver as condenações. Eu assisti a 10 anos de noticiário e fatos que aconteceram. Eu vi todos os ministros que foram removidos, eu vi tudo que aconteceu, o mensalão, o petrolão. Não dá para chegar para mim agora e falar, não, esquece tudo aquilo, porque aquilo não existiu, por causa o endereço estava errado do processo lá do STF, e agora o cara não está condenado. Não tem como falar para mim que esquecer. Por isso que é muito mais fácil convencer um jovem de 20 anos. Não, porque o problema é que durante o tempo do PT era melhor que o Bolsonaro. O jovem não lembra, ele não estava aqui. Então, é uma memória que ele não tem, mas que ele acha que que tem as estatísticas que o pessoal usa, né? Tem... Não, o fato é mas estatística de guerra a gente tá, né? A gente passou por uma pior pandemia de 100 anos. Não, sim, né? Tudo bem, eu entendo. E só para te dar um dado, muita gente não sabe, durante 2 anos, a queda do PIB brasileiro nos governos da Dilma foi igual à queda durante o Covid. Ou seja, a Dilma deu 2 Covids pro Brasil de queda. É assustador, cara. Ela criou, né? Com a crise Agora, que ela criou. a gente tem que ser justo com ela também, tá? Ela não criou isso sozinha. Ela herdou um governo do Lula que era meio que uma bomba relógio, aí estourou no colo dela, ela não soube gerir, e aí deu uma merda muito grande. E não é só corrupção que destrói um país, a má administração também destrói. Então, Petrobras, a parte de energia... Mas elas andam junto, né? Corrupção e má administração, porque você vai ter uma administração com quem é o seu comparsa corrupto. Então, a lógica pelo qual você vai se aliar nessa parceria público-privado ou parceria público-pessoa, ela não é uma lógica de eficiência de produtividade, sim uma lógica de eficiência de corrupção. Tipo, com esse cara eu vou fazer não porque ele é melhor, não porque ele sabe fazer a coisa mais rápido e não porque ele tem a melhor estrutura, mas porque ele vai me pagar uma grana de volta. Então, nesse momento, a corrupção acaba completamente com qualquer tipo de eficiência possível que teria num Estado contratar um serviço. Então, é um problema grande. Mas eu tava falando que, tipo, o Lula... Eu também não sou a favor do Lula. Eu achei que ia ter o L hoje. Não. Eu, inclusive, falei que, pô, mesmo não gostando, achando que o Bolsonaro fez um bom governo, eu acho que ele ainda é menos nocivo pro Brasil do que o Lula. Isso eu com certeza acho. A minha área, que é a economia, o Brasil está muito melhor que outros países. Mas está relativamente, né? Está muito melhor que outros países relativamente. A gente lidou melhor com o nosso estado atual na pandemia. A gente tem números melhores em relação à inflação e em relação ao PIB do que os Estados Unidos, por exemplo. Mas os Estados Unidos é um puta país foda pra caralho, né? E com as coisas funcionam, com alta tecnologia... O Brasil, a gente está atrasado 50 anos em relação ao mundo. E como é que a gente conserta isso? Desburocratizando. E por que o Bolsonaro não consertou isso? Essa é a questão. Ele tinha essa oportunidade. Ele tentou um pouco, tá? Ele tentou um pouco. Eu acho que os erros dele não são tanto na área econômica, na minha visão. É na área política. Eu não sou bolsonarista, né? Que nem a gente já concordou com isso. Mas eu sou realmente anti-lulista. E agora também um pouco anti-PSDB, que eu fui enganado, né? Tipo, pô, os caras me enganaram ali 20 anos, né? Na verdade, é que não você atribui ao socialismo, né? Essa dinâmica. Mas eu não atribuo ao socialismo, cara. Eu acho que é socialismo e interesses. É oligarquia, essa turma cara, toda vai voltar pro poder. Por exemplo, o Alckmin viu no Lula uma oportunidade dele estar no poder. Não, eles são oligarcas. É poder. Eles estão nem aí para socialismo, comunismo, capitalismo, ideologia. Isso eu discordo. Eu vou te infernizar a vida para ler esse livro, você vai ver que tem um pouco de... É só a ferramenta que eles escolheram para estar no poder. Não é porque eles acreditam que é o melhor para a sociedade, entendeu? É porque eles acreditam que é como eles conseguem mais poder. Mas o fim é mais poder. Se o Alckmin e o Lula, se eles ganharem aí essa eleição, você acha mesmo que eles não vão ser totalmente subservientes ao mercado, aos grandes bancos? Eles vão ser Por que os grandes bancos financiam o pessoal, cara? Tipo, esse jogo não é um jogo de socialismo versus... Tem não é esse um jogo lado de que a gente tava falando esquerda, de cara. dividir para conquistar, tem.
Isso tem. Então, quando esse direita e esquerda é só um negócio de dividir para conquistar. A verdade é que nós todos, você que é contra o comunista e o comunista que é contra o liberalismo, os dois estão sendo feitos de marionete. Não, eu não estou sendo feito porque eu concordo ou não com fatos, não com ideologias. Então não tem uma ideologia de ultradireita, por exemplo. Até porque nem posso, porque quando você fala em judeu, para você entender, os dois lados não gostam do Não, judeu, não, eu entendo. Tipo, o ultra-esquerda e o ultra-direita, apesar de que você conhece alguém ultra-esquerda, ninguém é nominado de ultra-esquerda no Brasil. É verdade. Né? Quem que é extrema-esquerda, né? Não sei. Agora, quem não é esquerda... Por exemplo, quem não vota no Lula é ultra-direita. Sim, sim. Né? Então, de repente, eu não voto porque eu vi toda a corrupção e tudo que aconteceu no Brasil, aí eu viro ultra-direita. Isso quando eles não usam fascista mesmo, né? O É que pra mim, nazista não pode, que eu sou judeu. É, então, sim, mas eu não fascista duvido nada pode. deles chamarem, mesmo você sendo, entendeu? Chamaram o Glenn Greenwald Esse cara é muito louco, né? Porque ele é muito foda. ele aqui é de esquerda. Aham. E aí lá fora eu vi ele na Fox essa semana falando, cara, as pesquisas foram manipuladas, foi o maior escândalo que eu vi. Então eu falei, cara, tipo... É que ele é de esquerda, só que hoje em dia, essa é a questão. Mas poucos caras são honestos Mas intelectualmente é que que nem ele. ele é de esquerda de verdade, cara. Você acha que ele é o raiz? Ele é o PCO, você acha? Ele é tipo raiz, exato. É, tipo, Você já conversou com o cara do PCO? Aqui, já, né? algumas vezes. Ele é de esquerda mesmo, ele não é dessa esquerda de identitária, entendeu? Então, e essa é uma ótima evidência de como é feito esse dividir para conquistar. Tá vendo que você concorda pra caralho com um cara que é um dos símbolos maiores da Porque esquerda? a gente concorda com fatos e ideias, não Então com o problema ideologia. não é esquerda-direita. Por exemplo, é essa pesquisa das eleições, a gente não pode afirmar que elas foram manipuladas. É difícil fazer isso. Você não tem prova, nem eu. Sim. Mas a forma como foi colocada, tipo, o Tarcísio não era o primeiro em São Paulo, o cara do Rio não ia ganhar, o Bolsonaro estava perdendo em São Paulo. A forma como foi colocado foi muito estranho. Não, eu não confio mais em nenhuma pesquisa Cara, foi desse... muito... Não, eu não confio. Muito estranho. Porque os erros, 90%... teve um erro a favor. Vamos lá. Deixa um errinho aí no município lá da puta que pariu. Mas, cara, 90% das coisas foram manipuladas. E aí você cria aquela ideia que até acho que foi o Rafinha Bastos, alguém estava falando, que eu achei do cara. Por isso que eu falo, dentro da esquerda ou da social-democracia, volta e meia pinta um cara que é honesto intelectualmente. Por isso que eu falo, a gente tem que também tomar cuidado de falar a verdade. Por isso que eu te falei, ó, o Trump e o Bolsonaro ajudaram na questão da confusão. Depois de briga, de extremismo, né? De polarização. De polarização. Você não teve um candidato que ganhou e falou assim, gente, a partir de hoje eu vou governar para todos, vamos tentar apaziguar, vem aqui todo mundo e tal. Não, a galera entra dividindo. E quem volta a falar, quem começou isso foi o Obama e o Lula. Eu quero voltar o Obama aqui para falar uma pergunta dele. Então, esse do Glenn, né? Glenn Greenwald, Verdevaldo, né? Como chama? E do Rafinha, que falou que essa história do voto útil foi uma sacanagem, né? Quer dizer, as pessoas eram obrigadas a votar no Lula e você não deu uma chance de uma terceira via. Né? Quer dizer, ou você vota no Lula como voto útil, ou no Bolsonaro, ou você é um merda, filha da puta, que tá ajudando o outro lado. E aí você tira das pessoas a beleza do primeiro turno, que é justamente você escolher alguém. Mais opções, né? Mais opções. Aí pronto, chegou essas duas vias aqui no... Então essa coisa é um fascismo eleitoral, esse tipo de coisa. E a história do Obama, pra gente... um ponto que não pode esquecer, é que as pessoas têm muito esse lado de quando uma pessoa é maneiro, quando não é outra, é feio, né? Vou te dar um exemplo. Não sei se você lembra da campanha do Obama, quando ele ganhou, era Yes, We Can. Sim. O Obama foi o primeiro cara a usar redes sociais, algoritmo. Ele, inclusive, foi bem visto por causa disso, né? Foi um visionário. Caralho, Obama, Yes, We Can, jovens, algoritmo, usou rede social do caralho, usou ferramenta. Maneiro. Aí o Trump foi lá, usou também ferramenta, algoritmo e tal. Porra, documentário, manipulação, filha da puta tal. Então, pera lá. Ou você acha maneiro usar rede social, algoritmo e colocar nas pessoas, ou você acha que isso é errado. Agora, quando o Obama usa... Ok, maneiro, paga visionário tal. Quando o Trump usa, pô, cara, lá, ilegal, Rússia... a democracia. Tava ali, Rússia, algoritmo, tal. Tem um documentário falando sobre isso. Então, por isso que eu falo, você tem que ser honesto. No meu caso, o que eu acho? Eu acho maneiro usar. Então, eu acho que o Obama acertou e o Trump
acertou. O errado é isso, é quando você para de julgar fatos e atitudes e julga quem fez. Sim, sim. Ah, não, foi o Danilo Gentili, então vamos fuder esse cara, vamos fazer aqui. Quem fez? Foi o fulano de tal. Ah, pô, maneiro, legal, o cara tem que bater mesmo, tem que não sei o quê. E isso é que eu acho que é errado. Agora, as pessoas estão começando a perceber. Eu até acho que a vitória agora de um congresso mais conservador, mais à direita, também é um pouco que as pessoas estão olhando isso, entendeu? O cara liga na TV e fala, pô, isso aí que estão falando não é verdade. Sim, sim. Não é verdade. Ninguém acredita mais na mídia, né? Então, eu acho que tem como recuperar. Agora. Eu acho que tem como recuperar. Você recupera fazendo o que a Jovem Pan fez. Então, se eu ligasse na Globo e na CNN e tivesse uma pessoa de centro e de direita e tivesse uma discussão, não precisa ser que nem na Jovem Pan, que os caras se xingam lá, eu não sei como não saiu briga ainda. Já saiu já, né? Inclusive com o Glenn, né? Ah, é, aquele tapa lá do Augusto Nunes, né? Então, mas tem tempo esse tem tempo. Sim, tem tempo que não sai uma e é briga. Feião isso aí, inclusive, na minha opinião. É feiaço, então. Mas se eu ligasse e visse na Folha, na Globo, na CNN, vários lados, quer dizer, vamos falar sobre desarmamento. Pô, um cara que é contra e o Benê Barbosa falando lá. Olha, eu acho que é a favor por isso, porque caiu de 60 mil homicídios para 40, tem relação. O cara tá na puta que pariu numa fazenda, sozinho, a 200 quilômetros de uma delegacia. Pô, esse cara não tem que ter uma arma, cara? Ah, eu acho só até mais radical, acho que todo mundo quiser. O cara tem lá 100 cabeças de boi a 200 quilômetros de uma delegacia. Irmão, e duas mulheres em casa, mãe, esposa e filha. Esse cara... Tem que ter uma arma. Tem que ter uma arma, entendeu? Sim. Então, tem que ter uma lógica. Só que, o que acontece? Você não vai ver esse debate na Globo dessa vez. Você vai ver como? 5 especialistas, todos contra, e falando sobre um tiroteio numa escola americana no Texas. Uhum. É esse o padrão. Uma máquina de narrativa, de imposição de ideologia. Né? Que a gente também acha errado. Você precisa resolver esse problema dos colégios. Por isso que eu falo, as discussões não são feitas para resolver o assunto. As discussões normalmente são feitas para irritar as pessoas, para angariar mais gente. E por que você acha que isso acontece? Você acha que é por causa do socialismo ou é por causa... É porque cada pessoa quer mais gente no seu lado. Então, quando uma emissora leva o debate do desarmamento no Brasil e fala mais sobre um tiroteio no Texas do que a história de vida de um cara que teve a família destruída no interior do Mato Grosso, que assaltaram ele não tinha uma arma, quer dizer, você consegue angariar mais gente quando você fala de um tiroteio. Só que aí você vira um grupo político, né? Não uma empresa de mídia mesmo, né? Mas é o que é. É o que é hoje. Não, sim. Inclusive, a Globo é totalmente a favor do Lula. Mas não era assim, cara. Não, a favor do Lula sempre foi a Globo, né? Você olhar no YouTube, tem Lula lá, todo mundo cantando 89, 90 e pouco. Todos os anos, todos os artistas que declararam voto no Lula sempre foram Lula. Não tem uma novidade aí. Uhum. A novidade... que aí sim pegou todo mundo de surpresa, menos a galera do Brasil Paralelo, foi o PSDB. Cara, há 2 anos, se eu viesse aqui há 2 anos e falar o seguinte, Monark, o Alckmin vai ser vice do Lula. Eu ia falar, cara, eu ia sair daqui, você ia falar, cara, não traz mais esse cara, olha que merda o cara falou, que vai ser vice do Lula, porra. Tá viajando. Você me fala, é que agora talvez... Passou tanto tempo que fez sentido pra você. Sim. Mas iria parecer uma loucura, cara. Sim, sim. Uma loucura. Não, e é por isso que a minha opinião é que a gente vive numa oligarquia, entendeu? Porque esses caras jogam junto e eles estão a serviço de galera que essa galera não tem ideologia, na minha opinião. Elas têm network de poder. Só isso. Só isso. Eles estão mandando no Brasil, e o Brasil há 50 anos... E eles compram todos os políticos. E eles fazem esse teatro. Querem voltar para o poder, estão no poder e querem voltar ao poder para consertar o país. E aí... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.